vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou Não crédito? importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe! Estamos sintonizados no canal 11 da NET Porto Alegre e no canal 55 em HD TV aberta para toda a região metropolitana de Porto Alegre e para o mundo todo ao vivo pela internet, nos sistemas Android e iOS, no aplicativo tvuplay.tv.br. Eu sou Fernanda Appel, está no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Confira nesta edição. Ipiranga projeta agregar novas tecnologias para atender o mercado. Crescimento do varejo de combustíveis está atrelado aos aplicativos de mobilidade compartilhada e serviços centralizados. 13º Festival Palco Giratório Sesc RS já tem ingressos à venda. Entre os dias 4 e 26 de maio, Porto Alegre recebe mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10. Os tickets que podem ser obtidos nas unidades Sesc de todo o estado e pelo site oficial.
Café com Lojistas do Sind Lojas Porto Alegre teve como tema comportamento de compra e venda dos consumidores e lojistas. Artrose é a doença de causa mais frequente em relação a dores do sistema músculo-esquelético e também que mais causa incapacidade para o trabalho no Brasil e no mundo. O Jornal do Consumidor está começando. A Ipiranga superou a crise econômica com serviços secundários à atividade principal de posto de combustível. A estratégia permitiu evitar um aumento mais elevado nos preços dos combustíveis, disse o diretor superintendente da Ipiranga, Leocádio de Almeida Antunes, ao falar no Tá na Mesa da Federasul na quarta-feira, dia 11. A Ipiranga, que nasceu no Rio Grande do Sul há 80 anos, supre a necessidade de um dos maiores mercados de combustíveis do planeta. O Brasil é o 7º mercado mundial. De acordo com o superintendente, a marca Ipiranga é referencial no mercado varejista de combustíveis e com a ideia de fomentar e agregar novos negócios. Hoje o grupo possui em seu portfólio uma gama de serviços que anteriormente seria inimagináveis, tais como padarias, cervejarias, entre outros serviços, como o programa de descontos Abastece Aqui e o Connect Car, ferramenta que permite gerir frotas e liberdade na locomoção por estradas pedagiadas, a fim de evitar o transtorno de filas nas rodovias credenciadas. Alexandre Appel esteve na coletiva de imprensa na Federasul. Eu sou Alexandre Appel, editor do portal do Consumidor RS e apresentador do Jornal do Consumidor na TV Urbana. Quero lhe saudar, superintendente Leocádio de Almeida Antunes, e lhe fazer a seguinte pergunta. A Ipiranga tem a preferência do consumidor gaúcho. Ela está, assim, digamos, muito próxima do nosso consumidor. Ela criou uma marca muito forte, os postos de gasolina são muito bons, loja MPM, Jet Oil. O Abastece Aí, que é um aplicativo que eu tenho no meu celular, é fantástico, dá desconto no combustível. A Ipiranga está muito bem. E tem a melhor gasolina que os entendidos, os especialistas, dizem que a DT Clean é a melhor gasolina do Brasil. Mas eu lhe faço a seguinte pergunta, superintendente. O nosso consumidor está muito endividado, o preço do combustível está proibitivo. E sobe a toda semana, isso causa uma angústia muito grande nas pessoas. Eu lhe pergunto, nós sabemos hoje que a ANP, no seu portal, tem uma transparência muito grande. As margens que são das distribuidoras e as margens que são das revendas. As margens são muito pequenas. Ou seja, vocês no mercado de distribuição e no mercado de revenda não estão ganhando dinheiro. O dinheiro está curto. Por outro lado, a carga tributária é imensa. O que vocês estão pensando em fazer, uma gigante como a Ipiranga, a Federação Nacional das Distribuidoras, em relação às próximas eleições que vamos ter? Vocês têm algum pleito para esses candidatos? Quem sabe uma ideia, superintendente, de tabelar o preço do combustível para que o consumidor possa ter pelo menos fazer um orçamentozinho doméstico? Esse me parece o grande problema do consumidor brasileiro em relação à questão do combustível hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, o índice de inconformidade dos combustíveis é praticamente zero, não temos combustível adulterado. Agora, a questão preço me parece crucial. Queria ouvir sua opinião a esse respeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos os representantes aqui da imprensa e agradecer também a pergunta do Alexandre, que eu acho que é uma das questões, vamos dizer, que mais tem despertado não só atenções, mas certamente o que você falou, preocupações e angústias por parte dos consumidores, que é o preço do combustível. Certamente, vamos dizer assim, esta questão ela se evidencia mais ainda quando nós passamos
Tá? Estamos passando por um mais longo período de recessão que se tem, vamos dizer, registro na história, vamos dizer, da economia brasileira, né? Na sua fase mais moderna. E obviamente, né, nós sabemos todas as consequências para as pessoas, para os consumidores. Isso significa, estão aí expressos pelo alto índice de desemprego que estamos convivendo hoje no país. Não tem como, vamos dizer, um alto índice de desemprego não significar também uma queda na renda real dos cidadãos, portanto, dos consumidores. De outro lado, né, o Brasil tem apresentado uma performance, né, dos índices de inflação também, vamos dizer assim, surpreendentes para o que foi o histórico e o padrão da economia brasileira, e possivelmente a maior parte dos presentes aqui pertencem a gerações que foram sobreviventes daqueles descontroles de inflação. E este padrão hoje, de um nível de inflação, diria, se a gente colocar o Brasil internacionalmente, né, que é comparativos internacionais, talvez seja das poucas coisas que a gente possa fazer referência de que o Brasil está próximo do que são padrões de referência internacional, padrões, vamos dizer, até para usar o termo que me ocorre agora, vamos dizer assim, padrões civilizados de inflação. Isso, quando a gente tem presente esse fato, esta realidade, e contrasta com a situação dos produtos que nós vendemos, de fato, existe aqui uma questão que nos diferencia, no momento, que temos um produto que sobe relativamente mais do que a inflação, tá? E, portanto, tem esse impacto que você fez referência para os consumidores. Nós, vamos dizer assim, como empresa, né, a nossa visão, nós somos favoráveis a que os preços dos produtos em geral sejam preços que são, vamos dizer, resultam da dinâmica do mercado, do balanço de oferta e demanda para aqueles produtos, né? Portanto, preços livres, nós somos a favor disso. Porque a história mostra que, ao longo do tempo, as economias acabam alocando de forma mais eficiente os recursos se os preços dos produtos refletirem a realidade dos mercados, esse balanço de oferta e demanda. Portanto, ainda que nós reconheçamos, sejamos sensíveis e compreendemos esta angústia que você fez referência dos consumidores, nós entendemos que lançarmos mão de artificialismos, nós poderíamos ser possivelmente agradáveis no curto prazo em contribuir para a redução dessa angústia, mas possivelmente nós estaríamos desestimulando investimentos que são necessários para que, vamos dizer, se tenha a expansão da oferta no futuro para atender uma demanda que certamente no Brasil também será crescente. Porque a crise econômica, ainda que seus reflexos possam estar presentes, gradativamente temos sinais de recuperação da economia. Nós temos uma perspectiva de, vamos dizer, olhando daqui para frente, vermos a economia recuperar. Possivelmente isso terá reflexos contribuindo para a redução do desemprego e gradativamente teremos, vamos dizer, uma recuperação da renda do consumidor. Quanto ao preço dos combustíveis ao longo desse tempo, é muito difícil prever. Porque, como todos sabemos,
o grande, vamos dizer, ator, né, vamos dizer, no mercado brasileiro, no negócio de petróleo e, consequentemente, de derivados, é a Petrobras. E a Petrobras, vamos dizer, fez a sua opção de praticar preços que estão alinhados com os preços internacionais. E nesta opção, vamos dizer assim, da Petrobras, primeiro, nós vamos dizer, acreditamos, primeiro, que é um direito da Petrobras, entendemos que é um direito da Petrobras, e acreditamos que, ainda que no curto prazo, muitas vezes o que acontece que influencia os preços internacionais, né, possam ter impactos que representem aumento de preços para o consumidor, né, aqui no Brasil. A longo prazo, nós teremos uma cadeia muito mais eficiente se nós tivermos os preços referenciados por padrões internacionais. O que nós assistimos em períodos anteriores, né, em relação aos preços que a Petrobras acabou praticando desalinhados com os padrões internacionais, né, com os preços internacionais, nós vimos as consequências bastante adversas sobre a empresa, inclusive, de certa forma, vamos dizer assim, comprometendo os seus planos de investimento, cujos reflexos nós vamos colher mais à frente. Quando você para de investir, você, vamos dizer assim, sacrifica a expansão da sua capacidade de produção no futuro. E se nós, de forma, temos todos os motivos para acreditar em que o Brasil, apesar de um período difícil da economia, sabemos, vamos dizer assim, dos impactos das questões políticas sobre a recuperação, vamos dizer, da economia no Brasil, mas entendemos que, ao longo do tempo, tanto a economia irá, vamos dizer, gradativamente se recuperar, e as próprias questões políticas deverão, vamos dizer, em algum momento, ter um novo rumo, um novo equilíbrio que vão favorecer o Brasil no sentido de, vamos dizer, crescer dentro do seu enorme potencial. Então, foi longa a minha resposta, eu sei, mas espero que, vamos dizer, eu tenha, vamos dizer, comentado com vocês que tem diferentes ângulos, vamos dizer assim, no processo. Já estão à venda os ingressos para as atrações do 13º Festival Palco Giratório Sesc RS. O evento promove mais de 100 sessões artísticas entre os dias 4 e 26 de maio em Porto Alegre. Os tickets podem ser obtidos a partir de R$10 nas unidades Sesc de todo o estado e também pelo site sesc-rs.com.br/palco giratório. A 13ª edição reúne 43 grupos, entre coletivos e artistas locais, oriundos de 13 estados brasileiros. Parte também integrantes do 21º Circuito Nacional Palco Giratório. O festival é uma realização do sistema FEComércio RS Sesc, integra a agenda do Sesc Cultural Porto Alegre. O lançamento do evento ocorreu na noite da terça-feira, dia 17, e contou com a presença de autoridades, artistas e convidados. A solenidade foi conduzida pela artista Valéria Houston. Nós estivemos no evento.
Silvio Bento é o gerente de cultura do Sesc. Silvio, que alegria, palco giratório 2018, muitas surpresas, muita coisa boa por aí. É mais um ano desse festival, a 13ª edição, então um evento jovem, como a gente diz, mas de muita força de expressão, de muito conteúdo, para apresentar nesses 22 dias de espetáculos, é o mês de maio recheado de apresentações de para todos os públicos, para todos os gostos. Então, teatro infantil, teatro adulto, dança, muitos espetáculos de circo, teatro de rua. Então, ou seja, dá para contemplar a diversidade de programação e atender aos diferentes gostos e expectativas de uma plateia. E cultura a preço acessível, que é fantástico. Essa é uma premissa do trabalho e da ação cultural do Sesc, em tornar a sua programação acessível ao maior número de pessoas possíveis. Então, assim, ingressos super populares, posso dizer valores aqui, inclusive. Então, o valor para o público em geral é de R$20. E aí, com as categorias do comerciário, R$10, estudantes, os idosos, classe artística, então tem esse desconto. Mas o ingresso, mesmo sendo um ingresso integral de R$20, é um valor muito e bastante acessível, porque as pessoas possam usufruir das artes cênicas nesse mês de maio. Parabéns, Silvio, parabéns para o Sesc por mais essa iniciativa maravilhosa. Nós que agradecemos o apoio de vocês. Ao meu lado, a curadora do evento, a Jane. Jane, é um privilégio a gente poder falar de cultura, performance, circo, dança, teatro e muita coisa bacana que espera a gente nesse palco giratório 2018. Nossa, vai acontecer tudo isso, muita coisa mesmo, teatro, dança, circo, performance, atividades, oficinas, debates, intercâmbios. É um momento, o festival, ele se propõe agora em maio, como sempre, nessa 13ª edição, dando essa continuidade, de fazer esse movimento na cidade. Fazer ferver os espaços, que todos estejam sendo ocupados, não só os espaços formais, como os teatros, mas a rua também, né? Então, assim, vamos ter produções do norte ao sul do Brasil, que o público todo, a família, tem diversos gêneros de espetáculos, vão poder aproveitar durante esse mês. Praticamente o mês de maio todo e há pouco, como eu falava com o Silvio, o valor irrisório. É irrisório, né? A partir de R$10, o valor máximo de ingresso são R$20, além de outras tantas ações que são gratuitas. Então é uma possibilidade de aproveitar, até porque a gente está trazendo produções de todo o Brasil, né? Com que todos aqui, a nossa cidade pode aproveitar. Produções do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília, Goiás, Pernambuco. É uma oportunidade belíssima. Eu tô com a programação aqui em mãos, eu vou mostrar para o pessoal, porque é vasta, é linda de se ver. Olha só isso, gente. É uma maratona. É uma maratona e é imperdível. Levar o filho, sai da frente do computador, do telefone, larga esse telefone e vamos pro teatro. Vamos pro teatro que tem coisa boa para assistir, para se divertir, para trocar, para conhecer novas pessoas. Vamos mudar um pouquinho as relações, né? Vamos pensar no lado a lado. O teatro é uma arte de convivência, então vamos aproveitar. E vão ser mais aí, por essa grade que você está vendo, são mais de 100 sessões durante todo o mês acontecendo. Então, ou seja, não é por falta de horário, porque tem diversos horários, diversos dias, é acessível para todo mundo. É acessível. Tem horários na parte da tarde, para a família, final do dia, tem de noite, tarde, para o pessoal que precisa sair um pouco mais tarde aí. Acompanhe essa programação no site do Sesc, né? sesc-rs.com.br/palco giratório, que tem toda essa quantidade de informações e a gente fica à disposição sempre para orientar também. Obrigada, Jane. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, por todo esse palco gigantesco que a gente está aí deslumbrado, adorando tudo que a gente está vendo. Obrigada, participam, confirem essa programação que está belíssima, está especial. Obrigada.
Eu não podia deixar de encerrar essa matéria ao lado da Valéria. Gente, fiquei emocionada ao longo do show. E assim, a parte cômica também é encantadora, porque ela foi mestre de cerimônia e fez a galera rir, levantou e agora no final emocionou a gente com o nome. Não sei como é que as pessoas me convidam para essas coisas aí. Mas é legal, acho que faz parte também. Eu tô descobrindo várias coisas na minha vida artística, assim. Em especial, poder fazer isso, assim, né? A arte não tem limite. Essa semana a gente estava participando da Semana da Arte Trans de Montevidéu, e eu ouvi uma frase incrível, assim, que a arte não é geométrica, que não limita, né, a geometria, como a matemática. E é isso, a gente não tem que se limitar muito, assim. A única coisa que a gente pode fazer em arte é isso, não se limitar. E é uma inspiração pra gente, é uma coisa tão gostosa, tem um passo assim, uma energia fantástica e dá aquele start que, tipo, tu pode sim chegar lá, pode, e as coisas vão acontecer, não é sorte. Pode, é muito difícil, não é sorte, viu? Como eu falei no show, não é sorte. Tudo é muito difícil, né? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E não é só meritocracia, também não é sorte, gente, é muito trabalho, é insistir. Muita gente não tem força pra continuar, né? Eu tenho força, não sei de onde. Acho que porque vim do planeta do Bowie e da Gaga, talvez. Não sei. Maravilhosa. Gente, essa vibe aqui contagiante que eu me despeço e fantástico, beijo parabéns. Pra vocês, muitos beijinhos. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, você confere Café com Lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre. Teve como tema o comportamento de compras e vendas dos consumidores e lojistas. Artrose é a doença de mais causa frequente em relação a dores do sistema músculo-esquelético e também que mais causa incapacidade para o trabalho no Brasil e no mundo. Não saia daí, a gente já volta. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo antitraças aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, se tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé. Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou Não crédito? importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa pode chamar de CCG. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul. Um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer.
volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. O Cindy Lojas Porto Alegre realizou na manhã da quarta-feira, dia 18, mais uma edição do Café com Lojistas, que dessa vez teve como tema o comportamento de compra e vendas dos consumidores e lojistas. A palestrante foi Suzana Carvalho, sócia-diretora da Reclab há 24 anos, que falou sobre este assunto que é fundamental para criar as próximas estratégias de venda. Nós estivemos no evento. E hoje o nosso Café com Lojistas, diretamente da SPM, presidente Paulo Cruz. Hoje temos uma palestra com uma professora daqui. As experiências do Cindy Lojas sempre são diversas, né? E nós saímos do Cindy Lojas para fazer uma palestra nos locais, em vários locais de Porto Alegre. Hoje aqui na SPN, falando do comportamento do consumidor. São pessoas que estudam, que sabem, as mudanças do consumidor são muito grandes, as mudanças no varejo, na nossa vida toda hoje, ela é muito rápida. Como se pensa que as coisas vão acontecer hoje, amanhã elas estão acontecendo hoje. Então, por isso é importante o nosso lojista estar sempre preparado, sempre sabendo o que vai acontecer e as previsões do que vem pela frente. As mudanças são muito grandes, às vezes não se nota. O varejo hoje se vende muito pela internet, tem muitas empresas saindo na internet, as pessoas pensam que é crise e às vezes não é crise. Então é importante que se saiba o comportamento do consumidor, como expor suas mercadorias, como comprar, como fazer o seu preço de venda. Tudo isso é importante que o lojista saiba. E isso, o Cindy Lojas tem essas capacitações sempre, tanto nos nossos cafés com lojistas, como nos nossos cursos. E por isso, o lojista tem que estar sempre presente nos eventos do Cindy Lojas. E maio vem aí, e com ele, a nossa Feira Brasileira do Varejo. Na Fiergs. Gosto de encher a boca para dizer na Fiergs, porque o Rio Grande do Sul precisa de boas ações. O Cindy Lojas Porto Alegre, junto com seus lojistas, faz essas boas ações. E nós estamos, é o 6º ano de uma feira que nasceu há 5 anos atrás, e que nós estamos fazendo uma feira a nível nacional e pretendemos fazer uma feira internacional, trazendo muitos palestrantes, mais de 50 palestrantes, trazendo em torno de 10 mil pessoas ávidas de conhecimento, ávidas de saber, ávidas de fazer com que o país progrida, que é o que nós precisamos. Precisamos pensar em nós, nos nossos semelhantes e fazer com que todos tenham uma experiência de vida diferente, num país melhor para todos, mais sério, mais correto, mais ético, sem corrupção, né? E com as pessoas fazendo cada um a sua parte. Cada um tem que olhar para si e ver se está fazendo a sua parte e não só reclamando que o Brasil é cheio de corruptos. Tem que olhar para si, tem que ver quem está fazendo certo e quem não está fazendo. Eu costumo dizer que a gente sai do Café com Lojista motivado. E dá um gás a mais, assim, essa energia que o pessoal traz e essa vontade, a gente nota nos olhares que as pessoas estão sedentas por uma palavra de conforto no momento que a gente está vivendo. Todos querem viver melhor, todos querem fazer das suas famílias que tenham conforto, que façam ações boas. Cada um tem os seus sonhos, os seus objetivos e todos querem realizá-lo. E no Brasil, o Brasil é um país novo, que tem muito a fazer, que nós precisamos de muita educação e muito conhecimento. E é isso que nós procuramos oferecer para os nossos associados, os nossos lojistas, e é isso que faz a mudança de um país. Suzana Carvalho será a nossa palestrante dessa manhã no Café com Lojista. Professora, os temas são variados, como é que vai ser? O que o lojista pode esperar nessa manhã? Bom, essa manhã a gente pretende fazer uma reflexão, na verdade, né, sobre... O nosso tema principal é a alma do novo consumidor. Isso, por que eu falo em reflexão, né? Porque talvez muitos dos temas que vai se falar sejam conhecidos das pessoas, enfim, porque é o que se fala. Mas a ideia realmente é refletir sobre eles. O que desse conteúdo, de fato, pode se colocar para ação. Porque isso é que importa. Eu tenho as informações, bom, mas o que eu faço com elas? Como é que eu aplico essas informações dentro do meu negócio? É fazer pensar sobre isso. Eu tenho essa informação, como é que eu boto ela no meu negócio para que torne os meus clientes fiéis, torne os meus clientes conectados com a minha marca, com a minha loja, com meus produtos. Então, a ideia é essa, refletir sobre essa conexão entre as marcas, as empresas e os consumidores.
E a gente saber avaliar o comportamento do consumidor para ter essa estratégia, esse plano de ação é fundamental também. Fundamental, mais do que nunca. Hoje é importante se entender o comportamento do consumidor, até porque ele é complexo. Cada vez mais o consumidor com tanta informação, o mundo mudando tanto, né, as pessoas tendo outras necessidades, outros valores. Então, é muito importante, porque as ofertas são muitas, então essa aproximação, entender como chegar no consumidor nunca foi tão importante, nunca foi um valor tão importante para o mercado, para o varejo principalmente, que precisa disso, já que está, né, tem opções é que não falta para o consumidor, né? Então, assim, por que me escolher, né? E a gente só escolhe com quem a gente se conecta, né? Então, não tem dúvida, é muitíssimo importante conhecer o consumidor. Uma boa palestra, muito obrigada. Muito obrigada. A principal característica da artrose é ser uma doença degenerativa, crônica e não tem cura. Mas existem tratamentos por meio do uso de medicamentos, fisioterapia e exercícios. E nos casos mais graves, quando os sintomas perduram, dificultando a vida da pessoa, a cirurgia pode ser indicada. Mas isso em último caso. Alexandre Appel foi ouvir a opinião de um renomado ortopedista a respeito da artrose. Dr. Carlos Alberto Macedo, lá no Mandideus Center. Estamos no Mandideus Center, na clínica de fraturas e artroplastias. Mandideus Center, sua saúde num só lugar. Aqui é Torre Beta, sala 1208, 12º andar. Soledade com Carlos Gomes. Vamos conversar com o professor Carlos Alberto Macedo. O tema hoje é artrose. Muita gente se queixa de artrose. Muita gente se queixa de dificuldade de caminhar, doutor Macedo. E tem o diagnóstico já feito de artrose de joelhos e quadris. Há alguma alternativa para esses cidadãos, para essas pessoas, homens, mulheres, que não seja a cirúrgica, exercício físico, ginástica na piscina, implante de alguma coisa, transplante de alguma coisa, algum medicamento novo? O que tem de novidade nessa área, doutor Macedo? Bem, objetivamente, esse é um assunto de uma nobreza muito grande, porque, visto que o cirurgião ele é onipotente, então ele imagina que os problemas possam ser resolvidos cirurgicamente. E muitas vezes o problema não se consegue resolver cirurgicamente, porque eles são decorrentes, as queixas são decorrentes do processo degenerativo, da artrose. O que é artrose? O que é o processo degenerativo? É a perda das características iniciais de qualquer estrutura viva. A ruga, o cabelo branco. E quando isso ocorre na cartilagem articular, se chama artrose, que ocorre aonde houver cartilagem e houver tempo de envelhecimento, ocorre a artrose. É doença de velho? Não propriamente, porque existem fatores predisponentes à artrose. Um indivíduo que sofre um trauma articular muito grande, ele vai envelhecer aquela articulação mais precocemente. Cirurgia de menisco na juventude? Pode antecipar o processo artrósico, porque o menisco é um protetor da articulação do joelho. Então, a retirada do menisco muito precocemente, e antigamente fazia a retirada completa do menisco, hoje já se tira só o que está estragado. Mas a artrose é um fenômeno que nós precisamos aprender a conviver com ela. E eu costumo dizer que não tem cura a artrose, mas tem tratamento. Existe tratamento? Existe. Porque junto com a artrose a pessoa às vezes fica com o joelho inchado, excesso de líquido sinovial. Como é que resolve isso, doutor Marcelo? Existe tratamento, quer dizer, agora existe o tratamento, mas precisa do envolvimento do médico e do paciente. Hoje, você, quando mexe com o problema artrose, você precisa uma equipe multidisciplinar. Você precisa de alguém que trate do sono desse paciente. Você precisa de alguém que trate um pouco da ansiedade do paciente, que trate do físico do paciente.
E o paciente, quando ele melhora um pouco, ele não pode abandonar o tratamento. Ele não pode usar métodos alternativos. Como ele melhora, ele acha que ele melhorou em função da pulseira de cobre que ele usou. Quer dizer, o paciente também tem que ter um pouco de juízo. Né? Então, o tratamento da artrose, ele é um tratamento que exige um pouco da gente, do médico e do paciente. Por isso que muitas vezes o paciente é meio que abandonado no limbo, aí ele fica sem saber, um pouco por culpa dele, um pouco por culpa do médico, enfim. Mas o que nós precisamos é mostrar que tem tratamento e que se consegue bons resultados. Doutor Macedo, como é mesmo a característica das perdas iniciais? Assim, os indivíduos nascem jovens, né? E tem a beleza da juventude. Por exemplo, essa artista famosa, né? Era maravilhosa, essa da época ainda do bonequinha de luxo, né? Passou o tempo, ela continua com seu encanto, só que as células cutâneas já não têm mais o turgor da juventude. Né? Ela hoje tem o cabelo pintado, né? E a pele com rugas, consequência da perda da fibra elástica, do colágeno, né? Mas ela tem o seu encanto. Quer dizer, nós precisamos aprender a conviver com essas dificuldades decorrentes do envelhecimento. Ou seja, é um processo inexorável. É inexorável, mas não quer dizer uma tragédia. Vamos falar de osso agora, joelho, quadril, do problema da artrose. O Dr. Macedo é um especialista em cirurgia de quadril. Exato. Todo mundo sabe que o senhor tem trabalhos publicados em diversos livros no mundo inteiro, trabalhos científicos, e a prótese de quadril tem se mostrado realmente muito eficiente nas cirurgias que o Dr. Macedo e sua equipe tem feito. Eu lhe acompanho desde o tempo do Hospital de Clínica, Dr. Macedo, eu trabalhei lá. Mas casos que não são cirúrgicos ainda, uma infiltração de vez em quando no joelho resolve? Uma dieta, ficar mais magrinho? Exercício físico, reforçando a musculatura das pernas para poder caminhar? O que a pessoa com artrose pode fazer, Dr. Macedo? Correto. Interessante essa pergunta porque você está querendo que eu fale em osso, mas eu vou novamente falar de outra coisa. Eu vou falar do desgaste do processo degenerativo no músculo, que é a sarcopenia. Você ouve falar em osteopenia, osteoporose, e não se vê falar em sarcopenia, que é a perda, as perdas características do músculo, aonde o indivíduo perde força e potência e, consequentemente, vai perder equilíbrio. Então, quando você me pergunta o que fazer no indivíduo com artrose, é interessante, porque ele vai se beneficiar em tratamentos fisioterápicos, ele vai se beneficiar do reforço muscular, do movimento que você vai imprimir na articulação. Isso aumenta a lubrificação, aumenta a estabilidade articular e aumenta o bem-estar do paciente. Ele fica mais seguro, tá? Está provado que a dor diminui. Tá? Então, evidentemente que os processos mais agressivos, com cirurgias mais definitivas, têm resultados melhores, mas os resultados fisioterápicos, com perda de peso, reforço muscular, funcionam absolutamente bem. Escuto dizer que realmente pessoas com problema de dor de joelho, quadril, fazendo fisioterapia, 10 sessões no mínimo, saem muito bem, caminhando bem melhor, mas 30 dias depois volta tudo, doutor Macedo. E a pessoa vai de novo fazer mais 10 sessões de fisioterapia, se deslocar de casa, troca de roupa, toda aquela função, doutor Macedo. Aí é que está o mistério da coisa. O mistério? É que se você estabelece com o seu médico uma relação de confiança, né? Você, quando percebe que melhorou, se você tem juízo, você vai repetir em casa aquilo que faz na físio. Entendi. É uma questão de confiança. Você percebeu que melhorou.
Então você pode reabilitar. Eu tenho um exercíciozinho que eu ensino para os pacientes, fazer um vai e vem na ponta da mesa. Quer dizer, você pule a articulação do joelho em casa, usando 30 minutos e uma bolsa de gelo. Agora você precisa fazer para ver que funciona e para ver que pode se ajudar. É uma relação de dupla mão. Quer dizer, o médico orienta, convence o paciente que ele vai melhorar, o paciente faz, percebe que melhora e continua fazendo. Agora, se ele abandona o tratamento porque ele se sentiu um pouco melhor, ele vai ter o sintoma aparecendo daqui a 45 dias, 60 dias. E aí vai querer uma solução mágica, que é oferecido muitas vezes pela infiltração que você falou. Quer dizer, às vezes a dor é tamanha que você tem que lançar mão desse recurso. Mas não é o correto você ficar dependente desse tipo de tratamento. Existe alguma medicação? Eu sei que existem alguns medicamentos que são indicados para artrose, mas vejo as pessoas usando, quer dizer, usam continuamente aqui e as pessoas não relatam melhora com esses medicamentos. Não tem nada mais moderno no mercado hoje, farmacológico, professor Macedo? Esse é um assunto extremamente controverso, que são os condroprotetores. Isso. Existem colegas que acreditam no condroprotetor, não tenho por que não acreditar neles. Eu, particularmente, uso pouco, porque eu imagino que se ele é um condroprotetor, eu vou usá-lo quando existe cartilagem para que eu a proteja. Mas normalmente eu vejo ele sendo usado quando não existe mais cartilagem. Então, nesse caso, ele deveria existir um condro regenerador, que não é o caso. Então, eu imagino que essa coisa mágica que entra pela boca, enfim, ou pelo músculo na injeção, enfim, eu acho que o tratamento da artrose é um tratamento de paciência, né? É um tratamento. Você vê no Oriente, em qualquer praça, você vê os velhos fazendo alongamento. Isso. Aqui no Brasil você vê daqui a pouco um sujeito de meia idade correndo no contrafluxo, tá? Ele pode até estar melhorando a sua condição cardiorrespiratória, mas às custas de uma super solicitação em cima das articulações que muitas vezes não estão nem preparadas. Tá? Então eu acho que junto com esses cuidados gerais está também a proteção da estrutura lesada. Quem sabe exercícios aquáticos sem carga e sem impacto, onde você faz o movimento sem carga. A bicicleta ergométrica com um banco bem alto, sem carga, para que haja movimento sem esforço. Tá? Então essas coisas você consegue tratar, prevenir, ele é muito mais barato, né? Às vezes mais efetivo, você ganha a confiança do paciente, o paciente começa a acreditar nas coisas que o seu médico diz, a fazer as coisas. Né? Agora, o alongamento e os exercícios sem carga são um tratamento absolutamente comprovados e que dão bons resultados. Existem casos de artrose que são incapacitantes? A pessoa chega ao ponto de não conseguir andar mais com a artrose? Sem dúvida, sem dúvida. A artrose, na evolução, são artroses às vezes... Tem artroses graves que o doente não sente muita dor, ele sente mais limitação. No quadril, por exemplo, não consegue secar o pé, cortar a unha do pé. O outro não consegue caminhar, dar um passo, tá? Dependendo do tipo da artrose. Então, nesses casos, efetivamente, a melhor solução é a solução cirúrgica. A cirurgia da prótese do quadril, ela tem 98% de bons resultados. E a prótese de joelho? Também é uma grande solução. No índice de satisfação um pouquinho menor, mas também é uma grande solução. As soluções cirúrgicas, quando bem indicadas, elas estão aí para ajudar efetivamente. Mas não quer dizer que as soluções sejam sempre cirúrgicas, né? Porque nem sempre o paciente, por exemplo, tem condições de fazer a cirurgia, mesmo se ele tem complicações clínicas que dificultem, claro, né? Outras comorbidades. Tudo bem. Vamos agradecer ao professor Carlos Alberto Macedo, especialista em cirurgia de quadril.
conceituado cirurgião aqui do nosso estado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha no Hospital de Clínicas, trabalha em outros hospitais. E agradecer a gentileza de ter nos recebido. O endereço da clínica, telefone, está tudo na tela. E agradecer mais uma vez o carinho. Nós que nos falamos pelo Facebook, né, professor? Exatamente. E nos conhecemos há muito tempo no Hospital de Clínicas, né? É verdade. Essa é muito interessante. Cada vez que nós nos reencontramos, né? É sempre uma alegria muito grande. A gente vê que nós estamos ótimos, né? Você está ótimo, eu também. O tempo não passou muito para nós. Eu estive aqui semana passada na Clínica da Mulher, encontrei também o professor de ginecologia lá do Clínicas, muito querido, me abraçou, que saudade. E o Sérgio Afumaister Martins Costa e o... Serginho, gremista. Gremista. É uma turma muito boa aqui. Muito bem. Momento Saúde no Jornal do Consumidor. Mande teu centro, sua saúde num só lugar. Muito obrigado, doutor Macedo. Um abraço bem carinhoso, saúde e paz. Um abraço a você, muito obrigado, né, por ter lembrado de nós aqui. Né, e fico feliz se eu puder ter passado alguma mensagem útil para os teus telespectadores. Com certeza. Doenças degenerativas. A idade é complicada. Para o Jornal do Consumidor, mande teu centro, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Lembramos aos nossos telespectadores que aqui na TVU você pode assistir o Jornal do Consumidor em 6 horários. Então acesse o portal do Consumidor RS e confira no link toda a grade de horários dos programas do Jornal do Consumidor aqui na TV Urbana. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima! Saiba, meu senhor, senhora, que fiquem assim, por desfrutar da liberdade de viver pra mim. E depois pra você, e se meu jeito te incomoda, te repito a toda hora, adoro ser essa pessoa que você detesta. Não se interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa nenhuma para te meter. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada.
Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem. De canguru. De dirigível ou de arrasta-pé. Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.